Ah, Shalom, para quem está no conforto da sua casa, estão nos assistindo nas redes sociais. Fique até o fim, seja muito bem-vindo. Nós somos gratos pela tua vida. E fica o convite, você que ainda não conheceu, a Salvar Nações, aqui na Avenida Manuel Ribeiro, 1292, Estiepe. Faça uma visita, vamos ter o prazer em recebê-lo, em recebê-la. Amém? Shalom, irmãos. Eu confesso a vocês que vida de pastor não é fácil. Mas eu descobri que vida de profeta é pior ainda. E tem profeta nesta casa. Peço a vocês que abram a palavra do Senhor no livro de Amós. Nós vamos ler, peço que você redobre a sua atenção, porque o texto principal não é esse. Vamos ler alguns versículos, porque o livro de Amós é pequenininho. E vamos parar no antepenúltimo e penúltimo livro de Amós. Amós está entre, se eu não me engano, Joel e Obadias, Velho Testamento. Pega lá Malaquias, volta um pouquinho alguns livros, passa Daniel, vai passando, em Joel, Amós, eu acho que depois vem Obadias. Amém? Acharam? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Santo e Eterno Pai, graças te damos, porque mais uma noite estamos aqui, na Tua dispensação. Aprove o Senhor que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem preparado este lugar de adoração, o Senhor tem nos apresentado pessoas, unido propósitos e nos levantado para fazer a diferença nessa terra. Confessamos ao Senhor que nós somos limitados, mas o Senhor é grande, o Senhor é rei, o Senhor é todo-poderoso. El Shaddai, Adonai, Eloí, o nosso Jeová inicia a nossa bandeira. Nós não saímos do nosso lugar se o Senhor não for diante de nós. Fique conosco, nosso amigo Espírito Santo. Tem total liberdade em nosso meio. Vai nesse exato momento guerreando, convencendo, convertendo e transformando as vidas. Porque desde a abertura do culto nós já sabemos que o Senhor já está agindo no nosso meio. Essa casa é do Senhor. O templo que nós somos morada do Teu Santo Espírito é do Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, todas as famílias representadas, todas as pessoas que o Senhor proporcionou estar neste ambiente de glória, Senhor, o Senhor não despede de ninguém de mãos vazias. Por isso, faz mais uma vez como o Senhor tem feito. Neste lugar nós temos visto milagre, prodígio e maravilhas. Nós não fazemos nada, é o Senhor que faz tudo. Estamos apenas, meu Pai, como dispenseiros, como mordomos, como governadores, como aqueles que o Senhor achou graça e nos transformou, porque não éramos nada e o Senhor nos fez, meu Pai, alguma coisa. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque o Senhor vive e reina, e nossos aplausos adorem ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Gostaria que o pessoal da mídia colocasse o tema e colocasse o horário, por gentileza. Embora nós vamos ler alguns versículos, eu vou procurar ser breve. Aquilo que Deus nos confiou nesta noite. 39 minutos. Capítulo 3 do livro de Amós, apenas os versículos a partir do 2. De todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Portanto, eu os punirei por todas as iniquidades. 3. Será que dois andarão juntos se não tiverem de acordo? Será que o leão vai rugir na floresta sem que tenha encontrado presa? Pule para o versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vá para o capítulo 4, versículo 8. Também deixei que vocês ficassem sem ter o que mastigar em todas as suas cidades,
e com falta de pão em todos os lugares. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Além disso, retive a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita. Fiz chover sobre a cidade e sobre esta outra não. Um campo teve chuva, mas outro, que ficou sem chuva, secou. 8. Pessoas de 2 ou 3 cidades se dirigiam a outra cidade para beber água, sem conseguirem matar a sede. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Pule para o versículo 12. Portanto, assim farei com vocês, Israel. E porque farei isso com você, prepara-se, ó Israel, para se encontrar com seu Deus. 13. Porque é Ele quem forma os montes, cria o vento, declara aos seres humanos qual o seu pensamento. Isso é tremendo. Ele faz da manhã trevas e ainda sobre os altos da terra, Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Pule para o 5, a partir do 10. Vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detesta quem fala com sinceridade. Olha aí que tão atual essa passagem. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão vinho das belas videiras que plantaram. 12. Porque sei que são muitas as suas transgressões e que são graves os seus pecados que vocês cometeram. Vocês afligem os justos e aceitam suborno, e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. É atual, viu? Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. 14. Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam. Um conselho do Senhor. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Odeiem o mal e amem o bem. Promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Pule para o versículo 19. O dia do Senhor é o tema que está na minha Bíblia. Versículo 19. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro com um urso, ou como se, entrando numa casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. Meu Deus, é forte demais. Agora pule para o capítulo 7 e já praticamente finalizando. Capítulo 7, eu não falei para a mídia, mas bote no capítulo 7 aí, por gentileza. Só a parte C do versículo 8. Eis que porei o prumo no meio do meu povo, de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Amém? E depois nós vamos parar somente no capítulo 8. Por que eu li essas passagens para vocês? O tema da mensagem é: prepara-te para se encontrar com o seu Deus. E a preparação não é de qualquer forma. Eu sei que vocês criam expectativa de vir para o culto, assim como eu, e você separa o seu melhor vestido, coloca a sua melhor roupa, cria expectativas de estar aqui para adorar o Senhor. Você não sai de qualquer jeito da sua casa. Ao longo do dia, desde quando você acorda e agradece ao Senhor e fala com seu Pai, você já pensa que logo mais vai ter esse lugar de excelência para adorar o Senhor. Então você vai pensar no blazer que você vai usar, no sapato que você vai usar, a calça que você vai usar, um belo perfume, um belo relógio, porque nós somos templos do Espírito Santo. É bem verdade que alguns são desprovidos, mas louve ao Senhor que nós temos um ministério aqui, Doadores de Amor, que não pensa somente
apenas no seu bem comum, mas o bem comum também da comunidade. E esse ministério tem ajudado muitas outras vidas, porque, como vocês leram aqui, muitas vidas são tratadas de forma sem honra, muita desonra. Os pobres, eles não têm crédito, e é uma sociedade que, normalmente, quem é rico quer ser mais rico, e para ser mais rico passa por cima de tudo e de todos. É normal para o mundo, mas para nós não. Nós não podemos olhar para o nosso próximo e ver possibilidade de alcançar vantagem no nosso próximo, e olhando para o nosso próprio umbigo, nós esquecermos que o nosso próximo é nosso irmão em Cristo. É uma criatura como nós éramos, mas nós, quando fomos resgatados pelo Senhor, nós tornamos imagem e semelhança do Senhor. E nós, através da aliança, nós temos um elo, um povo santo escolhido, propriedade particular, povo santo, sacerdócio real, que no capítulo 3 do Senhor, a partir do versículo 2, diz que de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. A palavra do Senhor vai dizer: andai na minha presença e ser perfeito. Se o Senhor nos alertou, advertiu, que existe uma possibilidade sim, que nós seríamos perfeitos, por que não procurar a perfeição em Cristo Jesus? É bem verdade que para chegar ao nível de perfeição, nós precisamos nos desarmar de algumas coisas que nos prendem a esse mundo. Muitas coisas que ainda carregamos lá do mundo e que precisamos abrir o nosso coração e deixar no altar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. É por isso que o inimigo das nossas almas vai fazer com que você venha para o culto, não preste atenção, fique sonolento e não receba aquilo que o Senhor nos confiou para essa noite com tanto carinho, porque não tem como nós estarmos alcançando o nível de perfeição se nós não entendermos que todos os dias nós temos que procurar ser perfeito diante do Senhor. Temos que nos preparar, porque se Ele vem e está mandando nós nos prepararmos, é porque nós não estamos prontos. Bem verdade que tem certas coisas que você prepara de uma forma especial. Como é bom preparar uma comida que você gosta. Hoje a obreira Nádia me passou um zap: pastor Júnior, aquele maná ali, como é que faz? Ela criou expectativa em fazer algo, preparar algo que lhe traria prazer e prazer para outras pessoas. Quando você se desprende da terra e vem para a igreja com inteireza de coração contrito, arrependido de tudo que você fez, está fazendo ao longo do seu dia, e se apresenta ao Senhor, Ele vai preparar uma transformação na sua vida, 1% a cada dia. E temos que nos desarmar, porque realmente, se Ele falou para nós nos prepararmos, nós temos que entender que nós não estamos prontos. Mas é possível sim ser perfeito, porque Ele é perfeito. E se Ele falou que nós seríamos perfeitos, nós vamos alcançar a perfeição em Cristo Jesus. Mas pastor, o senhor está falando o quê? De um povo que o tempo todo o Senhor buscou retomar a aliança. Porque esse povo aqui, nesse período, ele foi alertado que como pode andar os dois juntos se não estão de acordo. Nos adverte que se não está de acordo é porque não existe concordância. E a criatura de Deus o tempo todo andou em discordância com Deus, fazendo aquilo que não agrada, não apraz. Assim sou eu e são vocês, porque ainda estamos no processo de aperfeiçoamento diante do Senhor. E no versículo 7 vai dizer que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus profetas. Estamos no ministério apostólico, temos um profeta na casa, apóstolo Carlos Silva, e nós sabemos que nós nos movemos nos 5 ministérios. Deus separou uns para pastores, outro para evangelistas, outro para mestres, outro para apóstolos e uns para profetas. Eu e você podemos ser profeta do Senhor. É bem verdade que todo aquele que se diz, ou que muitas das vezes se apresenta à sociedade querendo ser algo,
esses são os que mais expõem a sua nudez e sempre dá errado. Eu não desejei ser profeta, nunca queria ser pastor, profeta não, pastor, mas o Senhor viu em mim aquilo que eu não conseguiria enxergar com meus olhos naturais, e um dia Ele me separou, me levantou como profeta. E eu estou falando aqui de um povo que o tempo todo Deus usou como instrumento para alertar, porque não tem como dizer que não foi avisado. Deus usou um profeta, e esse profeta aqui é o profeta Amós. Um profeta, o qual, no capítulo 7, vai dizer, versículo 14, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, eu cuido de gado e colho os sicômoros. Mas o Senhor me tirou do trabalho de trás do gado e me disse, vá e profetize ao meu povo de Israel. Deus tira um homem, cerca de 16 quilômetros do sul, do reino do sul de Israel, e alerto para vocês que Deus não pega desocupado. Deus pega alguém que já está com habilidade na sua labuta, no seu dia a dia. Quando eu falei aqui do dia do juízo do Senhor e falei de 3 animais, porque é a alegoria que se faz o tempo todo nessa aplicação da palavra, eu falei de leão, falei de cobra, falei de urso. E a boca do profeta, Deus queria usar Amós como um profeta na terra. E chega a falar que, como é que o leão vai pegar uma presa se ele não vai rugir antes? Como é que a trombeta vai tocar para avisar o povo e o povo não vai conseguir ouvir? A voz profética soa como uma trombeta de Deus aqui na terra. E nós somos voz profética, mas existe um chamado muito árduo. Vida de profeta não é fácil. Eu fui lá no dicionário bíblico ver o que significava em hebraico Amós, sem o acento, amos, e significa carregador de fardos. E carregador de fardos é algo muito tremendo. Deus tira um homem da agricultura, um homem batalhador, com as mãos, eu creio, calejadas. Ontem os homens estavam botando a mão no arado, pegando em facão, um monte de Amós, fazendo o que tem que ser feito. E Deus não pega desocupado, pega pessoas dispostas e disponíveis para fazer o que tem que ser feito. E Amós estava no seu dia a dia, na sua labuta, cuidando de gado, fazendo cerca de arame, eu creio, pegando na enxada, levantando lenha, abrindo caminho, fazendo queimada. E o Senhor fala com Amós e diz, vai lá, em específico ao meu povo lá no norte, em Israel, no reino norte, o qual era Jeroboão II rei. Porque esse povo de Deus estava passando no melhor momento, materialmente falando, nas suas vidas. Eles tinham recursos, o rei proporcionou àquela nação uma proteção pelo poderio bélico, e aquela nação se sentiu confortável diante de tanta proteção pelo mundo físico ao que os seus olhos contemplavam. Mas nem sempre você está vencendo, prosperando financeiramente, quer dizer que você está bem com Deus. Aprenda isso. E quando Deus vem para tratamento na vida do homem e da mulher, porque tem pessoas que acham que só que está bem, você pode estar bem materialmente falando, mas espiritualmente, como é que você está? Porque o reino sul também tinha seus problemas. Em Judá, o povo tinha um templo, diferente do reino norte. O reino norte, ele chegou a um ponto de idolatria, de apostasia, que em Betel e Gilgal levantou templo de adoração a outros deuses. E em Judá,
tinha, sim, um templo único, conforme o figurino, mas o povo estava na casa de Deus, mas o coração distante do Senhor. E muitas das vezes vimos para a casa do Senhor e nosso coração está lá bem distante, pensando no jogo que agora está acontecendo, pensando nas contas que vai pagar amanhã, pensando no marido que não é crente, não se converteu e que vai estar te esperando e que pode se levantar contra a sua vida. Você está aqui, mas os seus pensamentos não estão aqui. Você ouve a palavra e não escuta. Você vê o que está acontecendo aqui, mas não consegue enxergar. E muitas das vezes você fala aquilo que o seu coração não está cheio. Porque é isso a pessoa que não é transformada por Deus, mas é natural. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas aquele que está nessa situação, o Senhor quer salvar. É por isso que de tempo em tempo Deus oportunizava levantar o profeta para falar aquilo que muitas outras pessoas não tinham coragem de falar. Eu faço uma pergunta: você tem tido coragem de falar para aquelas pessoas do seu ciclo de relacionamento a verdade que tem que ser dita, mesmo que doa, mesmo que machuque, como canal de bênção, como voz profética que vai fazer a diferença? É muito difícil, porque o próprio sacerdote Amazias, quando viu a iminência de um profeta se levantar para falar a verdade para o reino de Jeroboão, ele se levantou e tentou impedir, mas Amós, ele sabia o que ele estava ouvindo. E o capítulo 1 até o capítulo 6 vai falar o relacionamento de Deus com Amós, porque o sacerdote ouve as pessoas e fala com Deus. Mas o profético, o mover profético, o profeta ouve Deus e fala com o povo. Então, o povo tem que ouvir aquilo que vem da parte de Deus. Mas no capítulo 7 vai falar que Deus queria trazer um alinhamento com o povo de Deus e dar uma visão ao profeta sobre um prumo. Mas essa visão poderia custar uma retaliação de um sacerdote, Amazias. Mas Amós não retrocedeu e disse: é bem verdade que eu não vou deixar de fazer o que tem que ser feito, mas você vai continuar? Deus está mandando lhe dizer: sua esposa se prostituirá e seus filhos vão ser passados pela espada, e você vai para uma terra estranha, porque aquele que fala o que não deve, ouve aquilo que Deus quer para trazer, transformação, impacto. E nós sabemos que quando uma liderança, quando o profeta está em sacrifício, em jejum e renúncia, vai aparecer até falsos profetas para falar aquilo que não é de Deus. Mas quem tem convicção e tem santidade, mesmo que se levante falsos profetas, autoridades eclesiásticas que não estão entendendo trabalhar de Deus na vida do povo, porque Deus, a prioridade de Deus são almas que precisam ser transformadas. Então, Amós não olha nem para a direita nem para a esquerda. E andar com Deus requer intimidade. E Deus chamou esse povo lá no capítulo 3 para intimidade. Porque dentre várias as nações, ele tinha escolhido Israel como a preterida, preferida, a predileta, aquela que ele queria ter um relacionamento, andar junto. Para ter concordância tem que andar junto. E você tem andado junto com quem está alinhado ao propósito de Deus? E chegando no capítulo 7, Deus ativa a visão de Amós. E Deus mostra para Amós uma visão que vê o próprio Deus acima de um muro levantado, com um prumo na mão, e pergunta: o que é que tu vê, Amós? Amós responde: um prumo. Muitas das vezes o Senhor vai nos ver o mundo espiritual, mas essa visão é para poucos. Tem profeta aí fora, e eu não quero julgar nem o profeta nem a profecia,
que até vê o que Deus está mostrando, até ouve o que Deus está falando, mas não tem coragem de falar o que Deus está mandando falar. E eu e você, como temos nos apresentado? Como homens sensíveis a ouvir a voz de Deus, a ouvir o que Deus quer mostrar? Porque muitos dos homens e mulheres que vêm para a igreja, saem da igreja, recebem um direcionamento do profeta da casa, e quando chega lá fora fica perdido por vãs doutrinas, por revelações, que pode mudar o seu destino, mudar o seu caminho, que parece ser bom, mas pode te levar à perdição. Porque tem muitos falsos profetas que não vai ter coragem, como um bom pai, botar o dedo na sua cara e falar palavras que transformam, não palavras que massageiam o seu ego. E nós temos tido a consciência disso. E eu me lembro que, diante desse capítulo 7, Deus dá três visões ao profeta Amós. A primeira do gafanhoto, uma nuvem de gafanhoto que ia dizimar todo o povo. O profeta Amós, ele intercede pelo povo, diz, mas Jacó é tão pequena, não suportará. Deus dá o escape. Deus se arrepende. Depois uma visão de um fogo devorador, e aí novamente o profeta intercede, e Deus novamente dá o escape. Mas na terceira visão do prumo, Deus mostra um prumo que era para trazer alinhamento para o povo de Deus, mas o profeta não intercede. O que eu aprendo com isso? Quando é para alinhamento, ninguém pode se meter com o trabalhar de Deus. Porque assim é na minha vida, aplaudo o nome do Senhor, porque é Ele aqui que tem que ser exaltado. E aí, Deus dá uma visão futura de um muro levantado pronto, mas com Deus com o prumo na mão. Eu fico pensando, eu tenho refletido desde o dia que o Senhor me deu essa passagem. Como é difícil ser profeta. Às vezes eu vejo o apóstolo aqui pastorear algumas ovelhas, e até mesmo eu falando tão manso com essa mansidão, tem algumas ovelhas aqui que tem hora que eu disse, apóstolo, não tenho mais paciência. Mas eu sei porque eu me movo no profético, mas não sou profeta. Mas eu me movo no profético. E o profético, carregador de fardo, é um homem que passa dificuldade, não é um homem que está na facilidade, no mamão com açúcar lá fora, não. É um homem que já passou por muita coisa, enfrentou leão, enfrentou urso, enfrentou cobra, bateu estaca, sabe? Pisou em estrume de gado. E é por isso que Deus pega o que você tem, pega a gente como a gente e traz para cuidar de um povo que vai chegar cheio de desculpinha e vai dizer, mas o Senhor não sabe o que eu passei. Isso aí eu já passei e já venci. Se eu venci, você pode vencer também. Aleluia, glória a Deus, aplaudo o nome do Senhor. E eu estava no churrasco lá com o pastor Antônio Júnior, e vou procurar adiantar. Estava antes do churrasco, um dos churrascos dos homens, isso tinha uns 2 meses que o Senhor me confiou. Ele me chamou para ajudar a fazer a churrasqueira. E aí a churrasqueira estava inacabada, na verdade só tinha a primeira linha de bloco. E eu não entendo nada de construção civil, somente um ajudador, né? Aí o pastor Júnior disse assim, vamos nos basear pelo alicerce. Somos fundamentados em Cristo. E aí tinha aquele primeiro bloco, só que eu observei o bloco, até o primeiro bloco, quem colocou meio torto. E aí começamos a levantar e não dava jeito. E aí pastor Júnior, pega o que eu estava batendo com a mão, pega o fundo da colher e bate. E aí tenta alinhar porque já começou errado. Eu sei que Deus transforma, mas se você não der lugar para começar uma obra na sua vida da maneira certa, o final do muro você vai estar tortinho. E a experiência que eu tive foi que quando começou o churrasco, que veio aquele fogo, né? E a gente, nossa churrasqueira
tá filé. Tivemos o prumo do nosso jeito improvisado, mas quando começou a bater a brasa, ela começou a estalar, a rachar. Aí o senhor, eu lendo a palavra lá em casa, o senhor falou: quando chega a prova do fogo, é que a churrasqueira vai mostrar suas fraquezas. E vai ser necessário refazer. Mas mesmo assim, eu e você precisando ser refeito pelo Senhor, a palavra do Senhor diz que nós somos vasos escolhidos, onde Ele tem um tesouro precioso que colocou dentro de nós. Então, para Deus sim é possível trazer um alinhamento. Por isso que Ele usa o profeta. E aí eu fico abismado, eu fico, eu me apaixono pelo chamado profético, porque eu olho para o apóstolo e realmente Deus deu uma visão de um muro pronto, mas que a realidade daquele povo não tinha nada de pronto, mas Deus já com o prumo na mão, mas o muro está pronto, perfeito. É porque aquilo que é presente não significa o que Deus já está mostrando no futuro. Porque o povo estava com suas bases, suas arestas, sua vida toda torta. Mas Deus deu uma visão a Amós de um muro perfeito. E o construtor, sabe? A pedra angular, a pedra que edifica, que é o início de tudo na nossa vida, onde que nós temos que nos tornar a imagem e semelhança dele, onde nós temos que ter a nossa vida alinhada com ele, ele sendo o sustento, ele sendo o início de tudo na nossa vida, onde nós vamos crescer a cada tempo dando lugar a Deus. Nós temos que entender que o profeta viu aquilo que eu não vejo. É por isso que eu perco a minha paciência muitas das vezes, porque quando eu olho para um e digo assim: esse é sem vergonha, esse toma dinheiro a juro, o outro é mentiroso, mas o apóstolo disse assim: esse muro é perfeito. Ele é mentiroso o hoje, mas o amanhã ele vai ser íntegro. Ele bate na mulher hoje, mas amanhã ele está honrando. Deus já me mostrou um muro levantado perfeito, porque quando ele vem com o prumo, ele coloca tudo no lugar. E eu fico assim: Senhor, aquele que as pessoas ficam achando que é que tem menos paciência, é que Deus vai mais usar na nossa vida, porque Ele consegue enxergar aquilo que nós mesmos não conseguimos enxergar, o nosso futuro. E Deus ativa, Deus fala do 1 a 6 com o profeta, do 7 em diante começa a mostrar. E por que não lembrar de Jeremias? Quando Jeremias, Deus pergunta: o que vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus fala assim: viste bem. E no versículo 8, passe para o versículo 8, diz assim: a visão de um cesto de frutos, capítulo 8, versículo 1. O Senhor Deus também me mostrou o seguinte: um cesto de frutos de verão, e perguntou: o que você está vendo, Amós? Eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel, não posso mais ignorar o que fazem. Naquele dia, diz o Senhor Deus, os cânticos do templo serão gritos de dor, muitos cadáveres jogados por toda parte, silêncio. Ouçam isto, vocês que pisam nos necessitados e destrói os miseráveis da terra. Olha aí, o homem piedoso para alcançar níveis de poder e conquista, dizendo: quando passará a festa da lua nova, para vendermos o cereal? Por que não diferente nos nossos dias como crente? Tem gente que nesse exato momento está olhando para o relógio, não vê a hora do culto acabar, porque vai ter o gol do Brasileirão, vou chegar em casa cedo. Tem gente que vem para a igreja, e eu já peguei irmãos, inclusive, toda ausência atrevida, vinha para a igreja e todo culto era motivo de reclamação,
Porque enquanto o Senhor estava operando no nosso meio, a pessoa estava na internet, passando, trocando mensagem de trabalho, o tempo todo, na presença, mas o coração tão longe, apenas o corpo na cadeira. E doido para o culto terminar, para ter possibilidade de ter mais tempo de passar mais e-mail, fazer mais negócios, aumentar os seus recursos, que vai só encher o seu bolso, mas vai esvaziar o seu coração. E o sábado, para abrir os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso, e enganando com balanças desonestas. Hoje no mercado, você compra, outro dia, o pastor diz, quem faz compra lá em casa sou eu, viu? E aí, eu percebi que, agora não é mais 1 quilo de açúcar não, é 800 gramas. E aí eles fazem isso e o preço é o mesmo, às vezes abaixa 5 centavos, promoção não, mas tem 800 gramas. Não é, pastor? Sabe o que é isso? É que o mundo ensina e muitas das vezes nós estamos aplicando na nossa vida sem perceber, alcançando recursos de forma desonesta. Mas isso não é para nós. Eu creio que quem pratica isso aqui não veio hoje, faltou o culto. E no versículo 6 diz assim: para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandália, e vendendo o refúgio do trigo. Olha aí, quem é que compra o pobre por um par de sandália? Eita, período eleitoral. Aqui teve um povo aqui que a gente passou o tempo todo pregando princípios e valores. Quando faltou uma semana, um mês para a eleição, veio um outro povo lá de fora do mundo, comprando, corrompendo o povo, com vale gás. E aí o povo mudou, passou a pandemia toda sendo concordando, andando junto, andando de acordo, tendo intimidade com Deus. Mas quando chegou a proposta de um vale gás, mudou de assunto. Não, Deus não está na política, não. Cuidado, crente. O juízo está vindo. Prepara-te para encontrar com teu Deus. Porque quando ele vier, vai ser para te levar ou para trazer justiça na vida daqueles que estão andando de acordo com o que o mundo está regindo aí fora. Isso vale para mim também. E no versículo 8 vai dizer: por causa disso, será que a terra não vai tremer e vão estar enlutados os seus moradores? Toda a terra se levantará como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e com a terra se cubra em trevas em pleno dia. Os dias são abreviados. Transformarei as festas em luto e todos os seus cânticos em lamentações. Farei com que isso que seja como um luto de um filho único, cujo fim será de amargura. Eis que vem dias que o Senhor, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão e sede, não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão mar norte até o oriente, do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, mas não acharão. Vocês têm recebido de graça, com tanto carinho da parte de Deus, que a palavra não é nossa, é de Deus, e muitas das vezes fazemos ouvido de mercador, e haverá dias que vão procurar e não vão achar, que a igreja de Deus não estará mais aqui na terra, porque nós fomos chamados para reinar com o Senhor, e nós não queremos ficar na segunda chamada. Mas você já parou para refletir sobre isso? Para depois dizer assim: eu não tive chance, eu não ouvi, não me fui alertado. Mas louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque tu és bom. E para finalizar, eu quero que vocês abram Mateus 11. Estou no meu horário, falta 5 minutos. Capítulo 11. A partir do versículo 21. Porque quando eu vi Amós, em hebraico, carregador de fardo, o Senhor me deu, esse capítulo aqui é muito forte. Capítulo 11 de Mateus,
versículo 21 diz: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Quantos de vocês não viram milagre aqui na presença do Senhor? Aos que ainda não conhecem o Senhor, que estão presentes neste lugar, que emana a glória de Deus, você nunca ouviu falar que Jesus cura, liberta, salva? Você nunca ouviu um povo que ouviu falar dos milagres e prodígios que o Senhor já fez? Todos nós já ouvimos falar que Deus fez um milagre na vida de alguém. E a Bíblia diz que haverá mais rigor para mim e para você que já conhece, do que para aqueles que não viram, não vivenciaram o poder de Deus. E no 23, e você, Cafarnaum, pensa que será enviada até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele quem o Filho o quiser revelar. Venham, é um convite que Deus faz, a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Engraçado, quanto fardo o carregador de fardo carregou na vida dele, na vida secular, Amós, lá botando com gado, fugindo de leão, se espantando com onça, matando cobra, levantando cerca, carregando lenha, mãos calejadas, fome só na cabeça. E aí Deus fala assim, ó, aquilo que é habilidade sua, eu vou potencializar 1000 vezes para você utilizar no reino, e vou acrescentar dons que eu vou te dar para tratar, porque a luta agora não é só física, é espiritual. E você vai conhecer um povo cansado, sobrecarregado, que precisa de alívio, precisa de paz, a paz que excede todo entendimento, que o meu espírito hoje, eu não deixei nenhum de vocês órfãos. E aprendam que de mim, porque sou manso e humilde de coração, vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só Jesus pode substituir o seu fardo que é pesado, na labuta lá fora no dia a dia, nas suas dificuldades, nas suas reações almáticas que você não consegue administrar. Pode ter entrado aqui com a vida torta, e o meu tempo está se encerrando, mas eu peço que você se coloque de pé, porque até aqui me mandou o Senhor, porque um dia eu conheci um Deus que aliviou o meu fardo,